Eu já percebi que vocês aqui no BT estão gostando bastante dos desafios que a gente faz, né? Já me desafiaram a fazer um vídeo publicitário em 2 horas, outro vídeo só com imagens, e mais uma vez eu tô aqui sendo desafiado, dessa vez pra criar uma animação no estilo colagem. Se você não sabe o que é uma animação colagem, é esse tipo de animação que a gente curte pra caramba aqui na BWMV. A gente faz muito pra Brainstorm Academy, pros nossos vídeos aqui do YouTube, enfim. É um estilo que eu particularmente gosto demais de animar. E assim, eu devo te dizer que a minha parte no trabalho na hora de fazer um vídeo em colagem é justamente a animação. Eu sei dar vida a essas artes, só que faz parte desse desafio aqui tanto eu criar a imagem no estilo colagem quanto animar essa imagem. Então eu vou fazer as duas coisas usando o Photoshop e o After Effects. Também manjo de Photoshop, mas não sou designer. E eu tenho certeza que as meninas do meu time de design, quando assistirem esse vídeo, vão ficar um pouco chocadas com a minha falta de habilidade. Mas desafio é pra isso, né? E uma parte importante desse desafio aqui, eu vou usar apenas imagens disponíveis em fontes gratuitas, especificamente imagens disponíveis no Reshot, inclusive é a empresa que tá patrocinando esse vídeo aqui. O Reshot é um banco de imagens bastante completo, com imagens fora daquele padrão que a gente costuma ver nos bancos tradicionais, né, de estúdio e poses e tal. Não, é um negócio um pouco mais naturais, mais do dia a dia, tem vários estilos e uma novidade no Reshot. Agora eles também têm vetores, ilustrações vetoriais, né, e ícones pra você baixar completamente de graça. Você não precisa licenciar, dar os créditos nem nada. Tudo que tá disponível ali é só você baixar e usar livremente. O link pra você conhecer e acessar o Reshot está aí na descrição, tá bom? Então todas as imagens dessa colagem vão vir desse site. E agora, bora botar a nossa mão na massa. A primeira coisa que eu fiz foi buscar algumas referências. Eu dei uma olhada no Behance pra entender um pouquinho o que a galera costuma fazer sobre colagens, né, nos trabalhos mundo afora. Encontrei algumas referências legais e pude aprimorar um pouquinho mais a minha bagagem sobre esse estilo. Depois, tendo em mente o que eu queria criar, qual estilo que eu ia seguir, eu corri pro Reshot pra escolher quais eram as principais imagens que eu ia utilizar. Acabei pegando ali uma imagem de uma moça, uma modelo, né, pra usar como parte principal da colagem. Peguei fotos de natureza, fotos de uma cidade, uma imagem que eu achei bem interessante, que era uma mão segurando um cachimbo, que tava saindo uma nuvem, né, como se fosse a fumaça do cachimbo. Eu achei isso bem legal e queria incluir isso na minha colagem, porque eu achei estiloso, só por isso mesmo. Então, depois que eu selecionei as imagens, eu corri pro Photoshop e ali eu vou dizer pra vocês que a parte mais difícil é a gente fazer as seleções, porque qual que é a graça da colagem? É justamente você fazer recortes, como se você tivesse com uma revista na sua mão, uma tesoura, e você fosse recortando os elementos e colocando num papel. Então é isso que a gente tem que fazer, jogar as imagens lá dentro e fazer os recortes, como por exemplo, selecionar ali a modelo. Pra isso eu usei a ferramenta do Selection Mask do Photoshop pra fazer os ajustes mais finos e não ter que ficar usando a canetinha, né, nesse ponto. E aí, falando em máscara, eu tive a ideia de fazer aquele recorte que imita como se a gente estivesse recortando um pedaço do rosto da pessoa e fazendo uma máscara, né, por assim dizer. Então eu fui lá, fiz o recorte do rosto dessa modelo e preenchi o exato mesmo espaço com uma cor sólida. Também aproveitei para aplicar uma sombra nessa camadinha que eu separei, né, esse recorte do rosto dela, e apliquei uma sombra para parecer que era uma máscara de verdade, né, uma coisa meio 3D recortada ali. E agora, nesse encaixe, né, nesse buraco que ficou entre essa máscara e o rosto real da nossa personagem, eu coloquei aquelas flores que eu tinha baixado, né, fiz ali o recorte das flores e acabei colocando elas como se ela estivesse saindo de dentro do rosto da pessoa. E aqui o recorte foi um pouquinho mais difícil, que eu tive que fazer usando a canetinha, né, aí você sabe, vai ponto por ponto, selecionando tudo ali até dar certo. Depois eu pensei em colocar mais uma flor diferente ali, só que eu acabei percebendo que não ia funcionar muito bem, então eu preferi usar essa flor como um elemento de fundo. Eu fiz um recorte ali meio circular, né, mas não um círculo perfeito, como se fosse, sei lá, uma forma meio líquida ali. E também fiz uma brincadeirinha que eu selecionei a pétala das flores pra elas ficarem meio que pra fora dessa seleção, e aí acabou gerando esse resultado super bacana. Eu acho que complementou bem ali com a composição que a gente já tava criando. Depois eu pensei em adicionar um elemento com uma cor que fosse complementar a cor da roupa que a modelo tava usando, né, esse teal, já que a roupa era orange, eu coloquei um teal and orange, né, meio óbvio, mas foi o que me veio na cabeça. Então eu fiz um recorte quadrado ali em volta dela pra parecer que tinha uma moldura em volta daquilo que a gente tava desenhando. E aí eu resolvi incluir o nosso cachimbinho, né, a mão segurando o cachimbo. Eu ia colocar ali atrás dela, e quando eu comecei a recortar e selecionar as coisas do cachimbo, eu pensei em colocar também uma imagem de céu no fundo, né, pra fazer sentido o fato de ter a fumacinha ou a nuvem saindo de dentro do cachimbo. Então eu corri lá no Reshot e selecionei uma outra imagem
imagem com esse background de nuvens e ficou mais fácil de incluir o cachimbo ali na minha cena. Depois eu resolvi texturizar aquele fundo, que eu tava achando o fundo branco muito, sei lá, seco, sem vida. Então eu peguei umas texturas de papel, que estão bastante na moda, inclusive, e coloquei ali no fundo. Aquela textura de papel colado, textura de papel puro mesmo, como se fosse sulfite, coloquei e ficou legal. Depois eu fiquei um pouco incomodado ali com a cor da roupa da modelo e eu resolvi selecionar e mudar a cor dessa roupa. Eu deixei ela no azulzinho, né, pra ela ficar bastante contrastada com o tom de pele da modelo. E aí depois eu também brinquei bastante aí com os tons de cor, acabei deixando algumas coisas em preto e branco pra fazer com que os detalhes coloridos saltassem ainda mais. E um detalhe muito importante que eu devia ter falado no começo, mas tô falando aqui agora pra você não se esquecer. Em todos esses passos que eu tava executando, eu fiz questão de manter um princípio que a gente ensina no nosso curso de Photoshop, que se chama edição não destrutiva. A gente sempre mantém uma cópia dos arquivos ou das camadas originais antes de fazer recortes, mudanças de cor, porque caso a gente queira voltar atrás, a gente tem o original ali fácil, separado pra gente. Eu faço isso até de passo em passo, né? Por exemplo, eu tinha ali a imagem da modelo inteira, eu dupliquei ela pra fazer o recorte, depois dupliquei de novo pra separar o rosto, depois dupliquei mais uma vez pra separar a roupa, justamente pra não ficar tudo em uma camada só e eu perder todos esses steps, né? Todos esses passos que eu fui passando até chegar no resultado que eu queria. Se liga na edição não destrutiva que isso vai facilitar muito a sua vida no futuro, tá bom? Enfim, e aí depois que eu me dei por satisfeito na minha composição, foi hora de renomear as camadas, né? Afinal de contas, eu vou levar isso pro After Effects e eu preciso saber que camada contém o que lá no After, né? Como a gente não tem pré-visualização no After, era importante que eu colocasse os nomezinhos do que se tratava cada uma das camadas. E agora, com tudo pronto, eu corri lá pro After Effects e importei o meu arquivo sempre com a opção de composição ativada e não de footage, né? Na hora de importar o PSD e também com a opção Retain Layer Sizes, para que a gente tenha exatamente a mesma visualização no After Effects que a gente tinha no Photoshop. Eu preciso que as duas coisas, as duas composições estejam idênticas, tá? E aí, ativando essas duas opções, o resultado fica legal. E qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu vou animar uma colagem dentro do After? Eu sempre começo fazendo os movimentos básicos. Eu paro e penso um pouquinho, o que eu quero que aconteça? Eu quero que, sei lá, a máscara da menina saia. Beleza, então eu vou lá e faço essa animação de posição. Tá, mas antes eu queria que a menina entrasse em cena de cima pra baixo, então eu vou lá e faço essa animação. Ah, mas depois eu queria que tal coisa entrasse com escala ou ficasse girando e tal. Beleza, vou lá e faço todas essas animações de uma forma bem grosseira, inclusive, tá? Com keyframes ali de forma linear, sem nada avançado, porque eu só quero ter uma noção de qual vai ser a dinâmica da minha animação, tá bom? Então foi isso que eu fiz, item por item, animando se eu queria a escala, se eu queria a posição, rotação, fui fazendo todos esses ajustes até eu ter uma versão meio esquelética da minha animação, né? A base da base. Depois que eu fiz essa animação mais grosseira, eu mudei o meu frame rate, a taxa de quadros por segundo da minha composição. Ela tava em 24, mas pra colagem, 24 FPS às vezes não fica tão legal. Por isso, eu fui lá e troquei pra 15 quadros por segundo. Uma animação um pouco mais lenta, com menos quadros-chave. Isso dá aquela pegada de colagem que a gente vê nas animações aí mundo afora. E aí sim, depois de fazer essa mudança, eu fui refinar as minhas animações, né? Eu criei as animações de entrada e de saída, né? Como que eu queria que a menina entrasse em cena, o quadro lá no fundo se abrisse, os outros movimentos e tal. E eu fui ajustando tudo isso, agora sim, usando curvas de animação, alterando ali a distância dos keyframes para eu ter velocidades diferentes. Para as animações darem certo, eu precisei conectar, por exemplo, as pétalas à imagem original da flor para ela se mover junto com a flor. Também precisei conectar todos os elementos que estavam ali no rosto da nossa modelo, a camada que era do corpo inteiro dela, pra fazer sentido. E inclusive eu criei uma transição diferentona ali pra fazer sentido a roupa dela mudar de cor, né? Eu começo com a roupa dela em laranja, depois faço uma transição usando o Fractal Noise e os Luma Mats do After Effects pra conseguir criar essa mudança super suave entre as cores da roupa dela. Depois disso eu fui fazer a animaçãozinha do cachimbo, e na animação do cachimbo foi muito fácil. Eu simplesmente dupliquei ele e coloquei a camada de baixo pra respeitar o Alpha Matte dessa camada de cima, né, que era uma cópia. E aí eu simplesmente animei a fumacinha, né, a nuvem de baixo pra cima, e ela ia preenchendo ali o desenho da nuvem original. E isso fez com que desse essa ideia de que havia uma fumacinha saindo ali do cachimbo. Depois eu usei um elemento muito importante para composições de colagem, que é uma ferramenta do After que se chama Puppet Tool. Eu selecionei todas as camadas que envolviam ali a modelo, coloquei numa pré-composição, e nessa pré-comp eu adicionei ali uma animação de escala e também esse efeito da Puppet Tool. Basicamente a gente cria alguns pontos fixos, né, ali na nossa camada,